As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área jurídica no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio da justiça brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Roberto Silva e eu trabalho como escrivão no Cartório de Registro Civil do 3º Subdistrito de Belo Horizonte há 23 anos. Durante toda a minha carreira, registrei milhares de nascimentos, casamentos, óbitos e outros atos da vida civil dos cidadãos mineiros. Desenvolvi uma compreensão profunda do sistema de documentação civil brasileiro, suas complexidades burocráticas e as responsabilidades que carregamos como guardiões da identidade legal das pessoas. Sempre acreditei que nosso trabalho nos cartórios é fundamental para a organização da sociedade brasileira. Somos responsáveis por criar e manter os registros oficiais que comprovam a existência legal dos cidadãos, desde o nascimento até a morte. Cada certidão que emitimos carrega o peso da verdade oficial, reconhecida pelo Estado brasileiro e aceita por todas as instituições nacionais e internacionais. Minha jornada no serviço cartorário começou logo após completar o ensino médio, quando passei no concurso público para escrevente. Comecei trabalhando no Arquivo Geral, organizando documentos antigos e aprendendo os procedimentos básicos de registro civil. Era um trabalho meticuloso que exigia atenção extrema aos detalhes, porque qualquer erro poderia comprometer a validade legal dos documentos. Durante os primeiros anos, trabalhei principalmente com registros de nascimento e casamento, procedimentos relativamente simples que seguem protocolos bem estabelecidos. Aprendi a verificar a documentação necessária, conferir informações com outros cartórios e emitir certidões que atendessem a todos os requisitos legais. Era um trabalho gratificante porque sabia que estava ajudando pessoas a obter documentos essenciais para exercer sua cidadania. Com o passar dos anos, fui promovido a posições de maior responsabilidade dentro do cartório. Passei a trabalhar com registros mais complexos, incluindo retificações de documentos, reconhecimento de paternidade tardia e casos especiais que exigiam interpretação cuidadosa da legislação civil. Também comecei a supervisionar o trabalho de escreventes mais novos, transmitindo conhecimento e mantendo os padrões de qualidade do cartório. Uma das responsabilidades que sempre levei muito a sério era a manutenção dos arquivos históricos do cartório. Nosso cartório possui registros que datam do final do século XIX, documentos que contam a história das famílias mineiras através de gerações. É fascinante poder acompanhar linhagens familiares completas, desde bisavós nascidos no período imperial até netos registrados na era digital. Mas foi justamente trabalhando com esses arquivos históricos que comecei a notar irregularidades que me intrigavam profundamente. Pequenas inconsistências nos registros antigos, numerações que não seguiam a sequência cronológica esperada, assinaturas de cartorários que pareciam diferentes em documentos da mesma época. Inicialmente, atribuí essas discrepâncias às mudanças de procedimentos ao longo das décadas. O caso que mudou completamente minha perspectiva sobre o sistema de registro civil brasileiro começou numa manhã de terça-feira de março, quando uma senhora de aproximadamente 70 anos procurou nosso cartório para solicitar uma segunda via da certidão de nascimento de seu irmão falecido. Era um procedimento de rotina, mas que se transformou numa descoberta que abalou minha fé no sistema documentário nacional. A senhora, que se identificou como Maria das Graças Oliveira, explicou que precisava da certidão de nascimento de seu irmão José Carlos Oliveira para resolver questões de herança familiar. Segundo ela, José Carlos havia nascido em 1952 e falecido em 2018, mas a família nunca havia conseguido localizar a certidão de nascimento original, que havia se perdido durante uma mudança. Seguindo o procedimento padrão, consultei nossos registros de nascimentos de 1952, procurando por José Carlos Oliveira. O sistema informatizado não retornou nenhum resultado, o que não era incomum considerando que a digitalização dos registros antigos ainda estava em processo. Decidi consultar os livros físicos de registro de nascimentos daquele ano. Nosso arquivo possui 17 livros de registro de nascimentos referentes ao ano de 1952.
cada um contendo aproximadamente 500 registros organizados em ordem cronológica. Comecei a examinar livro por livro, procurando pelo nome José Carlos Oliveira, ou qualquer variação que pudesse corresponder à solicitação da senhora. Foi no 12º livro que encontrei algo que me deixou completamente perplexo. Havia um registro de nascimento para José Carlos Oliveira, nascido em 15 de março de 1952, exatamente como a senhora havia informado. Mas quando examinei o registro mais cuidadosamente, notei várias irregularidades que me chamaram a atenção. A primeira irregularidade era na numeração sequencial do registro. O livro seguia uma numeração cronológica de 5.847 a 6.346, mas o registro de José Carlos tinha o número 6.234-A, uma numeração que nunca havia visto antes em documentos oficiais. O sufixo A não fazia parte do sistema de numeração do cartório e não havia explicação para sua presença no registro. A segunda irregularidade estava na assinatura do cartorário responsável pelo registro. Comparando com outros registros do mesmo período, a assinatura parecia completamente diferente, tanto na caligrafia quanto na tinta utilizada. Era como se o registro tivesse sido feito por uma pessoa diferente, possivelmente em uma data posterior. A terceira irregularidade, e a mais perturbadora, estava nas informações dos pais de José Carlos. O registro indicava como pais Antônio Oliveira e Conceição Santos Oliveira, mas quando procurei pelos registros de casamento desse casal no cartório, não encontrei nenhuma documentação que comprovasse a união entre essas duas pessoas. Decidi investigar mais profundamente antes de emitir a certidão solicitada. Consultei os arquivos de óbitos procurando pelo registro de morte de José Carlos Oliveira em 2018, conforme informado por sua irmã. Surpreendentemente, não encontrei nenhum registro de óbito correspondente em nosso cartório, ou nos cartórios vizinhos que consultei por telefone. A situação ficou ainda mais estranha quando tentei localizar outros documentos relacionados a José Carlos Oliveira. Não havia registros de casamento, não havia registros de filhos, não havia nenhum outro documento que comprovasse a existência dessa pessoa, além daquele único registro de nascimento, com características irregulares. Retornei à senhora Maria das Graças para solicitar informações adicionais que pudessem esclarecer as inconsistências que havia encontrado. Perguntei sobre detalhes da vida de seu irmão, onde ele havia morado, se havia se casado, se tinha filhos, onde trabalhava, qualquer informação que pudesse ajudar a localizar outros documentos. As respostas de Maria das Graças foram vagas e inconsistentes. Ela disse que José Carlos havia morado em várias cidades, que nunca se casou, que não teve filhos e que trabalhava com negócios diversos, sem especificar detalhes. Quando perguntei sobre o local onde ele havia morrido e onde estava enterrado, ela forneceu informações que não consegui confirmar consultando cemitérios e cartórios da região. Comecei a suspeitar que estava lidando com uma tentativa de fraude documental, possivelmente alguém tentando criar evidências de existência de uma pessoa fictícia, para fins ilícitos. Mas a complexidade e sofisticação do registro de nascimento irregular sugeria algo muito mais elaborado do que uma simples falsificação amadora. Decidi consultar meu supervisor, Dr. Paulo Mendes, um cartorário com mais de 30 anos de experiência que conhecia profundamente os procedimentos e irregularidades possíveis no sistema de registro civil. Apresentei todas as evidências que havia coletado e solicitei orientação sobre como proceder no caso. Dr. Paulo examinou cuidadosamente o registro irregular de José Carlos Oliveira e confirmou minhas suspeitas sobre as inconsistências documentárias. Segundo ele, o sufixo A na numeração sugeria que o registro havia sido inserido posteriormente no livro, possivelmente para preencher uma lacuna ou corrigir algum erro administrativo. Mas a forma como isso foi feito violava todos os protocolos estabelecidos para retificações documentárias. Mais preocupante ainda foi quando o Dr. Paulo me revelou que aquele não era o primeiro caso de registros irregulares que ele havia encontrado nos arquivos históricos do cartório. Durante sua carreira, havia identificado pelo menos uma dúzia de situações similares. Registros de nascimento com características técnicas inconsistentes, referentes a pessoas que pareciam não ter deixado outros rastros documentais de sua existência. Dr. Paulo me contou que havia tentado investigar alguns desses casos irregulares no passado,
mas sempre esbarrava em dificuldades administrativas e resistência de supervisores hierárquicos que preferiam não aprofundar questionamentos sobre documentos antigos. A orientação oficial era considerar esses registros como válidos, desde que estivessem formalmente corretos e não houvesse evidências claras de falsificação. Mas a situação de José Carlos Oliveira parecia diferente dos outros casos que Dr. Paulo havia encontrado. A presença de Maria das Graças solicitando uma certidão específica sugeria que havia pessoas interessadas em usar aquele documento irregular para fins práticos, possivelmente ilegais. Decidimos adotar uma abordagem cautelosa. Não emitiríamos a certidão solicitada até esclarecermos completamente as irregularidades do registro. Informamos Maria das Graças que havia problemas técnicos com o documento original que exigiam verificações adicionais antes da emissão da segunda via. Durante as semanas seguintes, Dr. Paulo e eu conduzimos uma investigação discreta sobre o histórico do registro de José Carlos Oliveira. Consultamos arquivos de outros cartórios, verificamos bases de dados governamentais e até mesmo procuramos informações em cemitérios e hospitais da região. Nossa investigação revelou algo absolutamente alarmante. José Carlos Oliveira não era apenas uma pessoa com documentação irregular. Ele aparentemente nunca havia existido de forma alguma. Não havia registros médicos, não havia registros escolares, não havia registros trabalhistas, não havia registros eleitorais. Era como se alguém tivesse criado um registro de nascimento para uma pessoa completamente fictícia. Mais perturbador ainda foi descobrir que Maria das Graças havia procurado outros cartórios da região com solicitações similares, sempre alegando ser irmã de pessoas com registros de nascimento irregulares. Aparentemente, ela estava coletando certidões de pessoas fictícias registradas em diferentes cartórios de Minas Gerais. Quando tentamos localizar Maria das Graças, usando as informações de contato que ela havia fornecido, descobrimos que o endereço era falso e o telefone estava desconectado. Era como se ela também tivesse desaparecido, após descobrir que estávamos investigando o caso. Dr. Paulo decidiu que era necessário comunicar nossas descobertas às autoridades competentes. Preparamos um relatório detalhado sobre as irregularidades encontradas no registro de José Carlos Oliveira e sobre as suspeitas relacionadas às atividades de Maria das Graças. O relatório foi encaminhado à Polícia Civil, ao Ministério Público e à Corregedoria dos Cartórios de Minas Gerais. A investigação oficial que se seguiu revelou algo ainda mais chocante do que havíamos imaginado. O caso de José Carlos Oliveira era parte de um esquema criminoso muito mais amplo e sofisticado, envolvendo a criação sistemática de identidades falsas através de registros irregulares em cartórios de todo o estado de Minas Gerais. A Polícia Civil descobriu que durante as décadas de 1980 e 1990, funcionários corruptos de vários cartórios haviam criado centenas de registros de nascimento para pessoas fictícias, utilizando técnicas sofisticadas para inserir esses registros nos livros oficiais de forma que parecessem autênticos. Os registros eram então utilizados para criar identidades falsas completas, incluindo documentos como RG, CPF e passaportes. Essas identidades falsas eram vendidas para criminosos que precisavam de documentação limpa para escapar de investigações policiais, para imigrantes ilegais que buscavam regularização no país e para pessoas envolvidas em atividades financeiras ilícitas, que necessitavam de múltiplas identidades para operações bancárias fraudulentas. O esquema operava através de uma rede organizada que incluía funcionários de cartórios, despachantes especializados em documentação e intermediários que faziam a ponte entre os criadores das identidades falsas e os compradores finais. A sofisticação do sistema era impressionante, incluindo até mesmo a criação de históricos familiares fictícios para tornar as identidades mais convincentes. Maria das Graças, descobrimos através da investigação policial, era uma das principais operadoras do esquema. Seu papel era coletar certidões baseadas nos registros irregulares criados décadas antes para reativar identidades que poderiam ser utilizadas em crimes contemporâneos. Ela havia coletado documentos de pelo menos 40 pessoas fictícias em diferentes cartórios mineiros. A investigação também revelou como os registros irregulares eram criados nos livros oficiais.
Os funcionários corruptos aproveitavam momentos de menor supervisão para inserir registros falsos em páginas específicas dos livros, utilizando numerações modificadas que não interferiam na sequência normal dos registros legítimos. Eles também falsificavam assinaturas de cartorários e utilizavam tintas e papéis compatíveis com a época para tornar as falsificações menos detectáveis. O mais alarmante era descobrir que muitas dessas identidades falsas criadas décadas atrás haviam sido utilizadas para crimes graves ao longo dos anos. Algumas foram usadas por traficantes de drogas para esconder seus verdadeiros antecedentes criminais. Outras foram utilizadas por estelionatários em golpes financeiros de grande escala, e várias serviram para ajudar criminosos foragidos a construir novas vidas com identidades limpas. A operação policial resultou na prisão de 12 pessoas envolvidas no esquema, incluindo 3 funcionários de cartórios ainda em atividade, 2 ex-cartorários aposentados que haviam participado da criação dos registros originais e 7 intermediários que continuavam utilizando as identidades falsas para atividades criminosas. Maria das Graças foi presa tentando cruzar a fronteira com a Bolívia, carregando documentos de 15 identidades diferentes e uma quantia significativa de dinheiro em espécie. Durante o interrogatório, ela revelou detalhes sobre o funcionamento do esquema e forneceu informações que levaram à identificação de outros cartórios que poderiam conter registros irregulares similares. Para nosso cartório, as consequências da descoberta foram dramáticas. Fomos obrigados a conduzir uma auditoria completa de todos os registros históricos, identificando e sinalizando quaisquer documentos que apresentassem características irregulares, similares às encontradas no caso de José Carlos Oliveira. A auditoria revelou que nosso cartório continha pelo menos 23 registros irregulares, criados entre 1980 e 1995, todos apresentando as mesmas características técnicas: numeração com sufixos, assinaturas inconsistentes e referências a pessoas que não possuíam outros documentos comprobatórios de existência. Todos esses registros foram oficialmente cancelados e marcados como fraudulentos nos arquivos do cartório. Implementamos novos protocolos de segurança para impedir a criação de registros irregulares no futuro, incluindo sistemas de dupla verificação, controles mais rigorosos de acesso aos livros oficiais e auditorias periódicas de todos os registros emitidos. Dr. Paulo foi promovido para uma posição de supervisão regional, responsável por implementar os novos protocolos de segurança em outros cartórios de Minas Gerais, que foram identificados como vulneráveis a fraudes similares. Eu fui designado para coordenar o processo de identificação e cancelamento de registros fraudulentos em nossa região. A experiência me ensinou que o sistema de registro civil brasileiro, apesar de sua importância fundamental para a organização social, possui vulnerabilidades históricas que podem ser exploradas por organizações criminosas sofisticadas. A confiança que depositamos nos documentos oficiais pode ser violada quando funcionários corruptos decidem comprometer a integridade do sistema. Também aprendi que a vigilância constante e a coragem de questionar irregularidades são essenciais para manter a credibilidade do sistema documentário nacional. Se Dr. Paulo e eu não tivéssemos investigado as inconsistências no registro de José Carlos Oliveira, o esquema criminoso poderia ter continuado operando indefinidamente. Hoje, 23 anos depois de começar a trabalhar no cartório, abordo cada registro com uma perspectiva muito mais crítica e cautelosa. Desenvolvi protocolos pessoais para identificar possíveis irregularidades. Mantenho contatos com outros cartórios para verificação cruzada de informações e sempre questiono documentos que apresentam características incomuns. Participamos regularmente de treinamentos sobre detecção de fraudes documentárias e colaboramos com autoridades policiais em investigações sobre crimes relacionados à falsificação de identidades. Nosso cartório se tornou referência regional em procedimentos de segurança e prevenção de fraudes no sistema de registro civil. A lição mais importante que aprendi com essa experiência é que documentos oficiais são muito mais do que simples papéis burocráticos. Eles são a base da identidade legal dos cidadãos e a fundação sobre a qual se constrói a confiança nas instituições democráticas brasileiras. Quando permitimos que essa base seja corrompida por interesses criminosos,
Comprometemos não apenas a segurança pública, mas a própria credibilidade do Estado brasileiro perante seus cidadãos. Nossa responsabilidade como servidores públicos é proteger a integridade do sistema documentário com a mesma dedicação com que protegeríamos a Constituição Federal. Cada certidão que emitimos carrega o peso da verdade oficial reconhecida pelo Estado. Quando essa verdade é falsificada, as consequências se estendem muito além dos crimes individuais que podem ser facilitados por documentos fraudulentos. Toda a estrutura social que depende da confiabilidade dos registros oficiais fica comprometida. O caso de José Carlos Oliveira me mostrou que pessoas fictícias podem ter existência legal mais convincente do que muitos cidadãos reais, desde que tenham documentação adequadamente falsificada. Isso deveria nos alertar sobre a necessidade de fortalecer continuamente os sistemas de verificação e controle que protegem a integridade de nossos registros públicos. Atualmente, nosso cartório utiliza tecnologia moderna para detectar possíveis fraudes, sistemas de verificação biométrica, bases de dados integradas com outros órgãos públicos e protocolos de verificação cruzada que tornam muito mais difícil a criação de identidades falsas. Mas a tecnologia sozinha não é suficiente se não for acompanhada de profissionais treinados e comprometidos com a integridade do sistema. A experiência também me ensinou que criminosos são extremamente criativos e persistentes em seus esforços para corromper sistemas oficiais. O esquema de identidades falsas que descobrimos operou por décadas sem detecção, adaptando-se às mudanças tecnológicas e administrativas do sistema de registro civil. Nossa vigilância precisa ser igualmente criativa e persistente. Precisamos antecipar possíveis vulnerabilidades, questionar procedimentos estabelecidos quando necessário e manter canais abertos de comunicação com autoridades responsáveis por investigar fraudes documentárias. Cada funcionário de cartório no Brasil tem a responsabilidade de ser um guardião da verdade documental. Quando falhamos nessa responsabilidade, permitimos que criminosos utilizem a credibilidade do Estado brasileiro para seus próprios fins ilícitos. 23 anos de trabalho no sistema de registro civil me ensinaram que a confiança é o ativo mais valioso que possuímos como servidores públicos. Uma vez perdida, essa confiança é extremamente difícil de recuperar. Nossa missão é protegê-la através de trabalho competente, ético e sempre vigilante contra tentativas de corrupção e fraude.